Olá malta, tudo bem? Cá estamos outra Olá, vez, Ricardo e Fabiana Pereira, com mais um vídeo dos nossos, com mais alguma revelação que nos tem sido trazido ao nosso entendimento pelo Espírito Santo através da leitura da Palavra de Deus. E hoje queremos falar sobre o quê? sobre edificar a casa na rocha. Como é importante basear os nossos comportamentos na palavra de Deus, como é importante fundamentar a nossa vida naquilo que aprendemos com a palavra, e é importante também não basearmos a nossa vida em mentiras e não sustentarmos nada, nem casamento, nem família, nem trabalho, nada com mentiras. Exato. O que é mentira? É o contrário da verdade, A mentira, não é? É o contrário da verdade. já dizia um grande mestre, dizia que a mentira é a verdade ferida na sua origem. Mas isso é mais complexo. Exato. Ou seja, Mas assim, para manter as coisas um bocado... a mentira até pode ter aparência de verdade, mas não é a verdade completa. E o que é que... Nós temos a mente do Espírito. Nós temos aqui alguns versículos que queremos ler. A verdade é o quê? É a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus, exatamente. Portanto, aquilo que Deus nos diz. Sustentar a nossa vida na verdade é sustentar a nossa vida na palavra de Deus. Exatamente. Temos aqui em 1 Coríntios 2,14, vou começar já do 1 Coríntios 2,14, que diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, que Deus na nossa mente põe-nos pensamentos, não é? Que é a palavra dele, aquilo que ele nos quer dizer em relação às coisas, às circunstâncias, seja o que for. Aquilo que Deus põe na nossa mente, na mente do Espírito, na mente de Cristo, a sua verdade. Só que o inimigo às vezes lança-nos mentiras que também vêm para a mente, mas para a mente da carne. E o que é que acontece? Sim, fala. Exato. Então, há que distinguir aqui um pouco aquilo que é a carne, que é o nosso homem natural, o nosso homem natural, e homem, quando digo homem, digo ser humano. Vai lá. Quando digo homem, digo ser humano. Somos carne. O homem natural não é devido ao pecado de Adão no jardim no paraíso, no jardim do Éden. O homem natural é pecado, é carnal, ou seja, nós estamos... É pecador. Nós estamos em constante luta entre aquilo que a nossa carne quer e aquilo que o Espírito de Deus nos diz. Ou seja, a nossa carne não vai converter, vai sempre estar a puxar o nosso entendimento para o que é carnalidade. Não é? No entanto, temos que combater isso, e isso combate-se com a leitura da palavra, bíblica, oração, a abertura do nosso entendimento àquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, etc. Oração, por exemplo, se nós formos jejum. a Mateus 7,23, diz assim Jesus: E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ora, o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus, a rocha é Jesus. E o que é que são os ventos? O que é a chuva? O que é os rios, os ventos, não é, que combatem aquela casa? É a carne, é a nossa carne. A nossa carne
Ou as circunstâncias. São circunstâncias, mas que se não estivermos também atentos e se não basearmos a nossa vida, isto não é casa, a construção da casa, se não basearmos a nossa família, a nossa casa, nós próprios, a nossa identidade, na palavra de Deus, não é? As circunstâncias vêm e nós, como homem natural, como está em Coríntios, vamos nos deixar levar pelas circunstâncias. Vamos nos desenrascar. Exato. E as circunstâncias, como estávamos a dizer, às vezes mentem, porque podem ter aparência de verdade, mas não significa, por exemplo, aqui o vento sopra, a chuva cai, tudo acontece, embora o homem tenha edificado a casa na rocha. Ou seja, por virem as adversidades, não quer dizer que nós estejamos em pecado, ou que nós tenhamos feito alguma coisa de mal, ou que Deus esteja zangado connosco. Não, são circunstâncias que acontecem a toda a gente. Agora, o que é que nós devemos manter sempre na nossa mente? É aquilo que Deus nos diz e não o que o inimigo nos diz. É a diferença, porque isso depois faz com que nós tenhamos uma mente dividida. A mente dividida é: Deus diz-nos uma coisa, o diabo diz-nos outra. Nós não conseguimos, tendo a mente de Cristo, nós não conseguimos acreditar plenamente no diabo. Portanto, vamos ter sempre a mente dividida entre aquilo que Deus nos disse e que nós... que é o homem espiritual, cremos, exatamente, que é a parte espiritual, e o homem natural, que é o que o diabo nos diz. O homem natural vê as circunstâncias, e não as coisas, sabe o que é que está por trás. Exato. Nós só vemos, e aquilo que nós vemos às vezes pode nos E as coisas do Espírito de Deus ao homem natural, ao homem carnal, parecem loucura. Ele não as consegue entender, porque não tem discernimento espiritual, não é? Eu também queria ler aqui em Romanos 7:25. É Paulo, em Romanos 7, é Paulo a explicar uma crise que nós temos, que é a carne puxa para um lado, o espírito puxa para o outro, e as coisas que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz assim em 7:25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, nós temos sempre esta luta. É sempre uma luta. Como é que vencemos esta luta? São processos que temos que passar e dedicando-nos cada dia mais à palavra de Deus, cada dia mais à oração, aprendendo a viver no Espírito, que é assim que nós vamos viver na eternidade. A graça ensina-nos a viver. Ensina-nos a viver o quê? Ensina-nos a viver a vida verdadeira, a vida que nós vamos ter na eternidade. Essa é a verdadeira vida. Porque Jesus já venceu. Jesus já venceu. Ou seja, a vitória, Jesus já venceu. Exatamente. Nós às vezes somos levados a pensar que isto é uma luta entre o bem e o mal, mas não é. E que Deus vai ganhar. O diabo já está condenado. Não é? Isto é tipo um jogo de futebol entre o bem e o mal, e no último minuto do prolongamento Deus marca um gol e ganhou. Não. Isto já está ganho antes de ter começado o jogo. Desde o princípio. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que já perdeu. Tenta enganar. E vai continuar a tentar enganar. E depois aqui em Romanos 8:5, que era só mais uma passagem que eu queria ler. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, por causa daquilo que Jesus já fez por nós. Exatamente o que estávamos a falar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vai-vos ressuscitar também. E vivificará também o vosso corpo mortal. Exatamente. Por meio do seu Espírito que em vós habita. A força do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ou seja, que fez esta maravilha, ele vive em nós. Mas tens que ter fé. Ele vive em nós. Sim, nós que temos o Espírito de Deus, inevitavelmente temos fé, porque Ele está em nós. A fé está em nós. A mente de Cristo está em nós. Tendo o Espírito de Deus, temos a mente de Cristo. Logo, essa mente está em nós. Nós só temos é que
conectar mais com ela. Isso é jejum, oração, leitura bíblica, falar com Deus, mesmo não estejamos em oração no nosso quarto, fechado, na intimidade, estar a conversar com Deus, perceber o que é que Ele tem para nós, o que é que Ele quer. E no fim tudo dá certo. Não é só quando vamos à igreja que louvamos, não é? O louvor não é só quando nós estamos na igreja. É constante. Devemos ser quentes. É constante. Quentes. Louvamos a Deus no nosso trabalho, louvamos a Deus na relação com os nossos filhos, louvamos a Deus com os programas de televisão que assistimos, louvamos a Deus com aquilo que temos no nosso telemóvel, louvamos a Deus quando estamos a lavar a louça, louvamos a Deus em tudo aquilo que fazemos, sempre e quando tivermos a nossa casa edificada na rocha. E é isso que não podemos dar igual pendor, não é? Dar igual tendência para a carne e dar igual tendência para Deus. Ou seja, isso faz de nós mornos. Não devemos isso. Ou damos mais coisa para a carne e é tudo da carne, somos frios. Ou damos mais pendor ao Espírito e é muito, muito, muito de Deus e somos quentes. Porque Deus odeia o morno. Em Apocalipse está que Deus vai vomitar os mornos. Por isso não queremos ser mornos. Isso é de uma conversa para outro vídeo. E acho que chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Mais um vídeo. Subscrevam o canal. Hoje temos aqui o nosso convidado especial, João Miguel. Não falou muito. Não, estou muito reservado hoje, mas ainda bem. E como é que é? Lembrem-se, todos somos filhos de Deus. Sejam abençoados. E sejam uma bênção na vida de alguém. Amém. Amém. Tchau.